first test of the atomic bomb in the New Mexico desert. Em 16 de julho de 1945, cientistas americanos detonaram o primeiro dispositivo nuclear do mundo. Nunca antes uma quantidade tão enorme de potencial destrutivo havia sido liberada. 3 semanas depois, os Estados Unidos lançaram 2 bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 200 mil pessoas. A Segunda Guerra Mundial acabava e o mundo mudava para sempre. Portanto, este foi o primeiro gatilho real da corrida armamentista nuclear. 80 anos depois, 9 países detêm armas nucleares. Pesquisadores estimam que o arsenal total do mundo seja superior a 12 mil armas nucleares. Cada ponto neste gráfico representa 10 ogivas nucleares, sejam elas prontas para uso, armazenadas ou aposentadas. Então, como esses países obtiveram armas nucleares e por que outros estão sendo impedidos de seguir o mesmo caminho? I've been saying for 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. Quando a Segunda Guerra Mundial foi substituída pela Guerra Fria, o desenvolvimento de armas nucleares se voltou para a expansão do poder destrutivo desses armamentos. Existem 2 tipos de bomba nuclear. Uma é bomba de fissão, na qual átomos de urânio ou plutônio são divididos, e isso libera energia. Essa energia, então, pode potencialmente causar uma reação em cadeia. E existem as bombas de fusão, na qual os átomos são fundidos, parecido com um processo que acontece no Sol. As bombas lançadas em 1945 eram bombas de fissão. Mas desde o início dos anos 50, a maioria das armas sendo fabricadas eram bombas de fusão, exponencialmente mais poderosas. Ciente disso, em 1953, o então presidente americano Dwight Eisenhower fez um discurso na ONU lançando o que ficou conhecido como Iniciativa Átomos pela Paz, para tentar fazer com que as pesquisas nucleares se voltassem para a energia e uso civil. This fission material would be allocated to serve the peaceful pursuits of mankind. Foi criada a Agência Internacional de Energia Atômica, que se tornaria o guardião nuclear a mando da ONU. Mas a corrida armamentista nuclear, na verdade, acelerou, centrada em um novo conceito, o de destruição mutuamente assegurada. A ideia era de que saber que as armas nucleares eram tão terríveis, tão horrendas, que nunca poderiam ser usadas novamente em conflito. E, portanto, isso essencialmente impediria uma guerra. Reino Unido, França e Rússia desenvolveram suas próprias armas nucleares, assim como a China com a ajuda soviética. Na década de 1960, esses países se juntaram aos Estados Unidos como as 5 potências dotadas de armas nucleares. E em meio a temores de que esse número pudesse continuar aumentando, a ONU elaborou um acordo para tentar interromper a expansão nuclear. Foi chamado de Tratado de Não Proliferação, ou TNP. O tratado basicamente diz que qualquer país que tenha testado uma arma nuclear até 1967 pode manter um arsenal nuclear. São os chamados estados nucleares. Os demais signatários do tratado não poderiam ter esse tipo de arma. O TNP também tentou reduzir o estoque global de armas nucleares. A negociação central do TNP é que esses 5 estados com armas nucleares trabalhem em boa fé em prol do desarmamento nuclear. A maioria dos países assinou o tratado, mas não todos. A África do Sul é um dos não signatários. E nas décadas de 1970 e 80, desenvolveu um programa secreto de armas nucleares. Mas, ao final do regime do apartheid, essas armas já tinham sido desmanteladas. Isso ainda se destaca como uma exceção bastante significativa da era nuclear, de um Estado que construiu suas próprias armas nucleares e depois decidiu se desarmar. A África do Sul acabaria assinando o tratado. E na década de 1990, depois do colapso da União Soviética, repúblicas que tinham acabado de ficar independentes, como a Ucrânia, Belarus e Cazaquistão, também assinaram. Isso depois de concordarem em desistir das armas nucleares que haviam herdado da União Soviética. Mas existem 3 países que nunca assinaram o tratado, o que significa que inspetores da ONU não têm autoridade para verificar as instalações nucleares desses países. Israel, Índia e Paquistão nunca aderiram ao Tratado de Não Proliferação. Ficaram de fora e preservaram, digamos assim, uma brecha legal para permitir que desenvolvessem armas nucleares.
Em 14 de maio de 1948, Israel declarou independência, depois de uma votação na ONU sobre a partilha da Palestina, que havia sido administrada pela Grã-Bretanha. No dia seguinte, o país foi alvo dos exércitos de 5 nações árabes que se opunham à partilha. Os combates terminaram em uma série de armistícios frágeis em 1949. Mas a Síria e o Iraque tecnicamente estão em estado de guerra com Israel desde então. Muitos países vizinhos achavam que Israel nunca deveria ter sido criado e continuaram a pensar assim. Então Israel vive nesse estado constante de hipervigilância e em guerra com seus vizinhos em muitas ocasiões. Isso levou o país a desenvolver armas nucleares. No final dos anos 50, com a ajuda da França, Israel começou a desenvolver uma instalação nuclear secreta em Dimona. O país afirmou que o centro era para a pesquisa de energia nuclear. Mas muitos suspeitavam que Israel estava, na verdade, tentando construir uma bomba. O país sempre manteve uma política oficial de ambiguidade estratégica em torno das armas nucleares, nunca confirmando nem negando sua existência. Então, oficialmente, não sabemos muito sobre o programa nuclear israelense. O que sabemos é de vários vazamentos e de um ex-cientista chamado Mordecai Vanunu. Vanunu tinha sido técnico no reator de Dimona. Ele vazou informações para a imprensa britânica em 1986, que não deixavam dúvidas. Israel tinha uma grande capacidade nuclear. Por conta desse episódio, ele passou 18 anos na prisão. Só foi libertado em 2004. Since the article was published, there is no more any secret. All the secret was published is in the hand of all the world. E agora todo mundo sabe que o país tem armas nucleares, mesmo que não diga explicitamente. Isso tem um efeito. Israel meio que passa a ter os benefícios de possuir a ameaça das armas nucleares, mas sem necessariamente sofrer as consequências de ser um país nuclear, ou seja, não sofre sanções. Os países ao redor, é claro, não gostam que Israel tenha armas nucleares e consideram isso uma hipocrisia. Israel agiu militarmente para impedir que rivais regionais adquirissem suas próprias capacidades nucleares. Bombardeou instalações nucleares suspeitas no Iraque em 1981 e na Síria em 2007 e atacou instalações nucleares iranianas em 2025. Índia e Paquistão, que assim como Israel nunca assinaram o Tratado de Não Proliferação, também possuem armas nucleares. Ambos criaram programas de energia nuclear no final da década de 1950 e se beneficiaram da iniciativa Átomos para a Paz de Eisenhower. No caso da Índia, os Estados Unidos forneceram materiais nucleares e o Canadá cedeu um reator. Até que, em 1962, a Índia travou uma breve guerra com a vizinha China. No caso da Índia, então, eles viam a China como um grande problema de segurança. Em 1974, depois de enriquecer plutônio secretamente, a Índia testou um dispositivo atômico. A Índia conduziu essa chamada explosão nuclear pacífica. We are firmly committed only to the peaceful uses of atomic energy. Para todos os efeitos, é o mesmo que um teste de armas, mas a Índia afirmou na época que isso não é para ser visto assim. A Índia havia travado uma guerra com seu vizinho Paquistão 3 anos antes, e a questão nuclear elevou as tensões. O Paquistão, então, é claro, viu a Índia como seu inimigo e decidiu que precisava da sua própria arma nuclear. Depois disso, o físico paquistanês Abdul Qadir Khan começou a juntar informações sobre planos nucleares secretos. Ele trabalhava em uma usina de enriquecimento de urânio na Holanda e conseguiu contrabandear informações para o Paquistão. A aliada China também cedeu informações nucleares para o Paquistão no final dos anos 80, mas Pequim sempre argumentou que o objetivo era apenas a geração de energia. Tanto Índia quanto Paquistão fizeram demonstrações de força bastante públicas em maio de 1998. O governo indiano decidiu fazer um teste aberto de armas nucleares e o Paquistão fez o mesmo logo depois, algo que acabou transformando o sul da Ásia em uma região com armas nucleares. O cientista Khan, então, vendeu as informações nucleares do Paquistão para outros países, incluindo a Coreia do Norte, que em 2006 se tornaria o 9º estado com armas nucleares. Mas a trajetória nuclear da Coreia do Norte já tinha começado décadas antes.
A Coreia do Norte começou a explorar a tecnologia nuclear muito tempo atrás, por volta da década de 1950. Eles não parecem ter tido um programa de armas de fato dedicado, até talvez a década de 70, mas se prepararam durante muito tempo e receberam apoio da União Soviética no aspecto pacífico do programa. A Coreia do Norte se aproveitou do conhecimento construído pela União Soviética e, com a ajuda de Khan, voltou sua tecnologia nuclear para a fabricação de armas. Embora fosse signatária do Tratado de Não Proliferação, a Coreia do Norte se retirou desse acordo em 2003, atribuindo isso aos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. A Coreia do Norte decidiu que não queria mais os inspetores nucleares da ONU, então os expulsou e testou armas nucleares. Provavelmente levaram cerca de 50 anos para estarem prontos para detonar um dispositivo nuclear em 2006. Muitos analistas enxergam a Coreia do Norte como um exemplo perigoso, o que nos leva aos temores de que outro país desenvolva uma bomba nuclear. Se o Irã poderia fazer isso, sim, provavelmente, o que causaria enormes problemas diplomáticos. O Irã passaria para uma categoria provavelmente muito semelhante à da Coreia do Norte. O Irã também fez parte do programa Átomos pela Paz. Inclusive recebeu um reator nuclear dos Estados Unidos em 1967 e assinou o Tratado de Não Proliferação um ano depois. Portanto, legalmente, o Irã não tem permissão para desenvolver armas nucleares. Embora o Irã tenha permitido a entrada de inspetores da ONU em suas instalações nucleares, os Estados Unidos e Israel acusam o país de ocultar um programa que almeja a fabricação de armas. Em 2002, satélites americanos identificaram instalações nucleares secretas perto das cidades de Arak e Natanz. Mais tarde, foi descoberto que essa era uma instalação de enriquecimento de urânio, construída em grande parte com base em projetos e materiais fornecidos pelo paquistanês Khan. This site deepens a growing concern that Iran is refusing to live up to those international responsibilities, including specifically revealing all nuclear-related activities. But the size and configuration of this facility is inconsistent with a peaceful program. O Irã sempre argumentou que nunca teve o objetivo de fabricar armas nucleares. Até onde sabemos, o Irã não construiu uma bomba. Talvez nem tenha tomado a decisão de construir uma bomba. Mas, tecnicamente, não existe nenhuma razão real para a qual eles não possam fazer isso. Em junho de 2025, inspetores nucleares da ONU disseram que o Irã havia descumprido os termos do Tratado de Não Proliferação. No dia seguinte, Israel lançou uma série de bombardeios contra o Irã. E alguns dias depois, foi a vez de os Estados Unidos alvejarem as instalações nucleares iranianas. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. Existem também preocupações a respeito do efeito disso sobre outros países. O que vemos no Oriente Médio é um efeito dominó em que os vizinhos do Irã, não apenas Israel, caso eles vejam o Irã desenvolvendo armas nucleares, queiram desenvolver um programa nuclear próprio. Os dois princípios fundamentais do Tratado de Não Proliferação, 55 anos atrás, eram justamente impedir a disseminação de armas nucleares para além daqueles 5 estados nucleares legalmente reconhecidos, e também incentivar o desarmamento. Esses dois princípios estão agora sendo testados. Claramente, o compromisso com o desarmamento não foi cumprido. Esses 5 estados com armas nucleares sinalizam que os estoques nucleares foram bastante reduzidos. Os estados não nucleares apontam para o fato de que todos esses 5 estão se modernizando, em alguns casos expandindo os arsenais nucleares. Semanas após os ataques dos Estados Unidos e de Israel, o Irã suspendeu a cooperação com o Observatório Nuclear da ONU, impedindo a inspeção que garanta o cumprimento do Tratado de Não Proliferação. Bom, o TNP continua sendo um verdadeiro símbolo da ordem nuclear, incrivelmente bem-sucedido de muitas maneiras, mas que nesse momento está sob pressão.